O que e onde é o inferno? O último sofrimento de Jesus. Por 6.000 anos, Deus tem amavelmente chamado homens e mulheres. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Ezequiel 11:33. A cruz revelou o quanto Deus deseja resgatar a humanidade caída. Quando Jesus clamou na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, ele expôs a dor do seu coração, como está escrito em Lucas 23:34. Pouco depois, Jesus entregou sua vida e, alguns creem, morreu de um coração quebrantado. Mas, mesmo com essa poderosa demonstração de amor divino, muitos indivíduos ainda não se voltam para Jesus. Enquanto o pecado dominar este mundo, ele continuará a multiplicar a miséria humana. Por isso o pecado deve ser destruído. Qual é o plano de Deus para acabar com o pecado? O dia do Senhor, porém, virá. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra, e tudo que nela há, será queimada. 2 Pedro 3:10. Deus deve finalmente limpar o universo do mal e colocar um ponto final no pecado. Aqueles que persistirem em se apegar aos pecados serão finalmente destruídos pelo fogo que está preparado para o diabo, seus anjos e o pecado de nosso mundo. Que sofrimento para o coração de Jesus ao ver o fogo consumindo aqueles pelos quais ele morreu para salvar. Onde e quando vai queimar o inferno? Ao contrário de algumas concepções populares, Deus não tem um local onde há um grande fogo queimando, chamado de inferno, aonde os pecadores vão quando morrem. O inferno acontece quando essa terra for transformada num lago de fogo. Deus espera para efetuar a sentença sobre os ímpios até o julgamento final, ao final dos 1000 anos, como está registrado em Apocalipse, capítulo 20, versos 9 a 15. Os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. 2 Pedro 3:7. Deus nunca planejou que qualquer ser humano acabasse sua vida no fogo do inferno. Contudo, quando as pessoas se recusam a abandonar Satanás e se apegam aos seus pecados, eles finalmente precisam receber as consequências das suas escolhas. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. De acordo com Jesus, quando será o inferno? Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que faz tropeçar e todos que praticam mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13:40-42. O joio, os que fazem o mal, não serão queimados até o fim do mundo. Antes que essa sentença seja levada a cabo, todo o universo deve ter certeza de que Deus foi justo em todas as maneiras de lidar com cada ser humano. Como foi detalhado na lição 22, no grande conflito que há entre Cristo e Satanás, Satanás tem tentado provar para o universo que o seu modo de viver, o pecado, é melhor. Jesus tem mostrado que a vida de obediência é a chave para ter uma vida mais satisfatória. Ao final dos 1000 anos, essa demonstração culminará no julgamento de Satanás, de seus anjos e dos ímpios. Depois que os livros de registro forem abertos e for revelada cada parte que cada pessoa desempenhou neste grande drama, Deus lançará Satanás à morte e o túmulo, juntamente com todos cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, no lago do fogo. Como está escrito em Apocalipse 20:14 e 15. De acordo com o próximo verso, Apocalipse 21:11, Deus, depois de purificar a terra do pecado com fogo, criará novos céus e uma nova terra. Por quanto tempo queimará o inferno? Muitos crentes aceitam a ideia de que o fogo do inferno durará para sempre, existindo assim um tormento eterno. Vejamos cuidadosamente os textos nos quais Deus descreve o tratamento do pecado e dos pecadores. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna,
a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. 2 aos Tessalonicenses 1:8. Note que destruição eterna não é a mesma coisa que tormento eterno. Significa simplesmente que será uma destruição de consequências eternas. O efeito é a morte eterna. Pedro falou do dia do julgamento e da destruição dos ímpios. De acordo com Jesus, tanto a alma quanto o corpo são destruídas no inferno. Mateus 10:28. Em seu sermão da montanha, Jesus falou da porta estreita que leva à vida e a porta larga que leva à destruição. Em João 3,16, Jesus explica que Deus deu seu Filho unigênito para que todo o que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus contrasta os dois resultados, a morte eterna ou a morte, não ficar queimando para sempre. Devemos concluir que o inferno definitivamente tem em término o resultado, a morte e destruição dos ímpios. Claras afirmações por toda a Bíblia nos dizem que os ímpios serão destruídos. A descendência dos ímpios será eliminada. Eles serão destruídos, desvanecerão como a fumaça. O fogo reduzir-lhes-á a cinzas. O salário do pecado é a morte. Na vida eterna, no lago do fogo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O propósito da punição final do fogo do inferno é para eliminar o pecado do universo, não para preservar o pecado para sempre. É extremamente difícil imaginar que o mesmo Cristo que chorou por causa do destino da teimosia de Jerusalém e que perdoou aqueles que o mataram, seria capaz de passar a eternidade inteira observando a agonia dos perdidos. O inferno tem um final. Ao final dos 1000 anos, Deus fará chover fogo do céu para eliminar o diabo, seus anjos e os ímpios que persistirem em se apegar aos seus pecados. Fogo desce do céu e os devora. Apocalipse 29. De acordo com Jesus, esse fogo nunca se apaga. Ou seja, nenhum corpo de bombeiros será capaz de apagá-lo até que tudo tenha sido destruído e purificado. Deus promete que depois desse fogo purificador, Ele irá criar uma nova terra na qual as aflições passadas serão esquecidas e nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro e tristeza. Que dia será aquele? Toda a causa do sofrimento será extirpada. Deus apagará as marcas do pecado de cada coração e nossa felicidade será completa. Para sempre nas Escrituras. Em Mateus 25:41, Jesus fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Será que eterno aqui quer dizer para sempre? Judas 7 apresenta Sodoma e Gomorra que, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Obviamente, aquelas cidades não estão mais queimando, mas o fogo foi eterno no sentido de que resultou na destruição permanente. Em 2 Pedro 2,6, mais uma vez lemos sobre o fogo eterno. Mas essa passagem também aponta claramente que Deus condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Os ímpios de Sodoma e Gomorra não permanecem em agonia. Eles foram reduzidos a cinzas desde muito tempo atrás. E ainda assim, o fogo caiu sobre eles e é eterno em suas consequências. Destruição permanente. Eterno aqui significa castigo eterno, não castigar eternamente. Apocalipse usa uma linguagem tão vívida e simbólica que algumas de suas passagens têm sido mal entendidas. Por exemplo, Apocalipse 14:11, ao falar dos perdidos, diz que a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre. Isso parece um sofrimento sem fim, mas, novamente, deixemos que a própria Escritura interprete a Escritura. Êxodo 21:6, na versão Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, fala de um servo que teria a sua orelha furada como sinal de que serviria seu mestre para sempre. Nesse caso, para sempre, seria enquanto durasse a vida do servo. Jonas, que passou apenas 3 dias e 3 noites no estômago de um grande peixe, relata que ele esteve ali para sempre. Você pode ler isso em Jonas, capítulo 2, verso 6. Sem dúvida, 3 dias numa densa escuridão pode ter parecido uma eternidade.
Por isso, devemos ser cuidadosos em entender como e quando a Escritura usa linguagem poética e simbólica. O fogo que sobe para sempre do lago de fogo é uma maneira vívida de expressar destruição eterna. Apocalipse 21:8 nos fala mais claramente que o lago e o mar de fogo é a segunda morte. O inferno tem um ponto final. Os ímpios serão consumidos, serão destruídos. Por que é necessário haver o inferno? No princípio, Deus criou um mundo perfeito. Mas o pecado apareceu e trouxe muitos desastres, decadência e morte. Se você, ao voltar para casa certa tarde, a encontrasse toda saqueada e destruída, você a deixaria assim para sempre? Claro que não. Você varreria a poeira e a sujeira, limparia o lugar de cima a baixo e jogaria para fora todos os móveis arruinados e que não dessem para ser consertados. Deus fará a mesma coisa. Ele dará fim aos destroços e à poluição causados pelo pecado de uma vez por todas, criando uma nova terra no lugar da antiga. O propósito de Deus para fazer esse mundo purificado pelo fogo é preparar tudo para que haja um mundo perfeito no qual os salvos viverão. Mas Deus enfrenta um sério problema, pois o pecado não apenas destroçou nosso mundo físico, ele também infectou as pessoas. O pecado danificou nosso relacionamento com ele e uns com os outros. A humanidade continua a sofrer com os abusos de crianças, o terrorismo, a pornografia e milhares de outras doenças da alma. Deus algum dia precisará destruir o pecado, pois o pecado está destruindo as pessoas. O dilema de Deus é como eliminar o vírus mortal do pecado do mundo e ainda assim não destruir todas as pessoas infectadas por ele. Sua solução foi levar o vírus do seu próprio corpo. Ele permitiu que o câncer do pecado o destruísse na cruz como resultado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Deus oferece a solução para o problema do pecado de graça para todos. Mas o fato triste é que alguns insistem em se apegar à doença do pecado. Deus não forçará as pessoas a escolherem o caminho da vida que Ele oferece. Aqueles que rejeitam a solução que Ele oferece serão finalmente consumidos por esse mal. O motivo real do inferno é esse. Pois eu os chamei, e vocês nem responderam. Falei, e não me deram ouvidos. Isaías 65:12. Afastados de Jesus por suas próprias escolhas, os ímpios descobrirão que a única alternativa que lhes resta é a morte eterna. Qual será o custo de perder-se? Apesar das Escrituras não nos ensinarem que o fogo do inferno resulta num sofrimento sem fim, ela nos dá um vislumbre da terrível experiência que será estar perdido para sempre. Os ímpios irão perder a vida eterna. Que desespero será perceber que a alegria da vida eterna com Deus escorreu por entre os seus dedos, que nunca jamais experimentarão a alegria dos perfeitos relacionamentos do amor por toda a eternidade. Quando Cristo foi crucificado na cruz e tinha os pecados do mundo separando ele do Pai, ele deve ter sentido a agonia da perdição eterna. Quando os ímpios olharem para as nulidades das trevas à sua frente, perceberão que só lhes restará a destruição eterna. Eles devem morrer sem esperanças de uma segunda ressurreição. Ao mesmo tempo, eles verão como expulsaram Cristo cada vez mais da sua vida, sempre que ele, Jesus, tentava se aproximar com sussurros de amor. Ao final, eles cairão de joelhos e reconhecerão a justiça de Deus e o seu amor. Não é de admirar que os escritores bíblicos nos alertassem com urgência para que ponderássemos sobre o peso das nossas escolhas e as reivindicações de Jesus. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois Ele diz: Eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. 2 Coríntios 6, 1 e 2. Eu não posso imaginar outra tragédia pior do que alguém desperdiçar o sacrifício incalculável de Jesus para escolher perder-se. As alternativas que temos diante de nós são muito claras.
destruição eterna, ser excluído eternamente da presença de Deus, ou uma amizade eterna com Cristo, que supre nossos anseios mais profundos? Qual será a sua escolha? Por que não descobrir o destino que Deus tem para você agora mesmo? Por que não aceitar? Por que não aceitar?